uma dúvida que quase todo mundo deve ter pensado é: e se tivéssemos feito tudo certo frente à pandemia? Se o governo federal, estadual, municipais tivessem agido corretamente, seguido as evidências, etc., não tivesse sido um nível de desvio, coisa assim. Quantas pessoas teriam morrido? Essa é uma pergunta válida e que, infelizmente, alguns negacionistas ou passadores de pano, tentam utilizá-la para tirar a culpa dos erros dos políticos, que não foi um só, para querer dar a entender o quê? Que não haveria o que fazer, que morreriam pessoas quase igual ao que morreram, ou até igual, e que simplesmente fizemos o que dava para fazer, então não tem por que ficar culpando A ou B. Tá? Então o que eu vou mostrar aqui é que sim, há como saber quantas pessoas no mínimo poderiam morrer se tudo tivesse sido feito corretamente, e que isso através de um estudo que simplesmente acertou, qual que seria a tendência de mortes em quase todos os países que foram estudados, e que infelizmente esse estudo foi bastante mal compreendido aqui no Brasil. Então, se você quer entender isso, fique por aqui. Eu sou Gustavo Ezequiel Lustosa e você está no Biologia Política, um canal de ensino de ciências, principalmente biológicas, mas que busca não só ensinar teoria, mas sim sua aplicação na prática, nas políticas públicas. Ou seja, nós defendemos aquilo que foi chamado de defender políticas públicas baseadas em evidências, lutando então pela saúde pública, educação, conservação ambiental e melhoria do nosso sistema político. Se interessou? Então fique por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, entre nos links que estão na descrição e nos comentários e compartilhe com os amigos. Se você já fez tudo isso, então vem comigo. Bom, olá pessoal, enfim um vídeo de análise técnica, propriamente dito. E hoje vou falar de um assunto bem espinhoso, mas eu vou tentar ser bastante sucinto, porque é um assunto complexo, tem muitos detalhes, mas vou tentar aqui ser o mais sucinto possível. Tá? E bem, qual estudo eu estou me referindo? Não deveria ser nenhum segredo, mas, como falei, ele foi muito mal compreendido aqui no Brasil, por causa de um episódio que eu já escrevi, muita gente me xingou, mas fazer o quê? Preciso aqui passar a verdade, os fatos do A quem doer. É sobre o Imperial College. E não é o estudo que falou que ia morrer 1 milhão de pessoas até agosto. Mas primeiro a gente tem que entender um ponto aqui. O Imperial College é um instituto centenário, melhor dizendo, extremamente respeitado, tem os melhores cientistas do mundo. E a treta toda começou quando o Reino Unido, por causa do Boris Johnson, que era o primeiro-ministro da época, e o Trump, até então presidente dos Estados Unidos, haviam decidido fazer uma tática que foi batizada de quarentena vertical. Por quê? Porque eles entenderam que você tem um conceito de imunidade coletiva com vacinação, ou às vezes naturalmente, mas o normal é a vacinação, de que é quando muitas pessoas, uma população, são contaminadas por um vírus e desenvolvem anticorpos, então são tantas pessoas que até as pessoas que não tiveram acabam ficando protegidas. Então o plano deles era simplesmente deixar os mais idosos em casa, fazendo a quarentena, enquanto os jovens continuariam uma vida quase normal, serem contaminados e então se conquistar a imunidade de rebanho. Tudo bem? Essa estratégia logo depois foi copiada por Bolsonaro e os fãs dele repetem essa baboseira até hoje. Então, só que o Reino Unido, o Boris Johnson principalmente, é bastante diferente desses dois, apesar de ter alguns comportamentos semelhantes. O que ele fez? Então, ele pediu para que o Imperial College fizesse um estudo sobre o que poderia acontecer caso essa tática fosse feita. Então, o Imperial College fez isso, pegou os dados que tinham na época, bem no começo da pandemia, sabia muita pouca coisa, e fez um estudo para principalmente ver dois cenários bem específicos. Não fazer nada, tá? Ou fazer a tal política, a tática de quarentena vertical. O resultado foi assustador. O resultado foi que fizesse a quarentena vertical, poderia morrer 500 mil de pessoas no Reino Unido e 1 milhão nos Estados Unidos. E se não fizesse nada, nos Estados Unidos ia passar dos 2 milhões. Tá? 2 milhões e meio. Então, esse foi o cenário que o Imperial College apresentou, que fez automaticamente o Boris Johnson desistir dessa tática. Tá? Aí teve toda uma questão interessante, que é o quê?
sim, esse estudo tinha problemas. Tá? Então, por isso, eles até... E mais tarde, também por causa que o Reino Unido decidiu mudar, eles fizeram novos cálculos, alterando isso e colocando as políticas que fariam de quarentena, então viram que o resultado seria menor. Isso foi divulgado, que era uma fake news. As fake news que diziam que então mudaram, estava errado, não é isso. Claro, tinha alguns equívocos, que é o natural da ciência, tudo bem? Só aconteceu uma coisa aqui no Brasil bem particular, né? O youtuber Átila Yamarino, que eu sou um grande fã, vou deixar bem claro aqui, ele pegou esse estudo e fez uma extrapolação para o caso brasileiro. Veja bem, extrapolação. Ele pegou aqueles resultados e fingiu, né, fez uma suposição que eles fossem totalmente aplicáveis para o Brasil. Tá? Ele, inclusive, foi até mais radical, mais cético, até mais pessimista, melhor dizendo, acreditando que os resultados seriam piores no Brasil, por exemplo, foi nos Estados Unidos, devido ao Brasil ser mais pobre, ter favelas, etc, etc, etc. Tudo bem? Foi daí que ele falou que se fizesse uma mitigação, né, fizesse uma política ali de quarentena vertical, né, como era a proposta, seria de 1 milhão de mortos até agosto. E se não fizesse nada, seria 2 a 3 milhões. Então veja bem, o que muita gente fala, até o próprio Átila, inclusive, falou depois, eu acho que foi por um equívoco, é normal, às vezes as pessoas falam tantas coisas na sua cabeça que você acaba repetindo. Mas dizem que ele falou que se não fizesse nada, seria 1 milhão, né, e se fizesse tudo certinho, ia ser bem menos. Não foi isso. Ele disse que se fizesse a quarentena vertical, uma mitigação, seria 1 milhão de mortes até agosto. E se não fizesse nada, seria 2 a 3 milhões. Tá? Ele falou isso, inclusive, em outras entrevistas. Tá? Vocês podem ver, fiz um texto inteiro sobre isso. Vou deixá-lo aqui. Eu acho que não vou pegar a parte do vídeo que ele fala isso, porque vai que dá strike aqui, enfim, alguém denuncia o canal. Mas eu vou deixar um pedaço do vídeo com o link também na descrição, tá? Só para vocês verem que eu não estou mentindo. Tá? Mas veja bem, esse estudo então ele era muito inicial e ele era de um caso bem particular, quarentena vertical e não fazer nada. O foco era esse. Mais tarde o Imperial College então foi se aprimorando, porque é assim que a ciência funciona. O Imperial College fez o estudo de novo para o Reino Unido, para os Estados Unidos e para vários países, inclusive o Brasil. E nesse estudo, aí que vem um grande ponto que eu vejo muita gente não entendendo. Eles não fizeram assim, quarentena sem quarentena, não é isso. Mas sim, todos os tipos de políticas de distanciamento, os níveis de políticas de distanciamento. Como assim? A gente fala muito, quarentena, mas existem tipos de quarentena, existe eficiência diferente de quarentena. Se eu faço uma quarentena, ou seja, eu fecho tudo, ou quase tudo, no início dos casos tem um efeito. Se eu faço depois que já colapsou, tem outro. Tá? Um exemplo disso foi a Itália. A Itália, quando surgiu os casos, né, na China, depois chegou lá, eles tentaram fechar no começo, e aí a população fez movimentos contrários e abriram tudo. Tá? Parma não pode parar e tal. Aí houve o colapso do sistema de saúde, principalmente em Lombardia. E então a Itália fez quarentena. Demorou-se mais de 1 mês para ter um efeito significativo. Tá? É igual o câncer. Eu sei que muita gente não gosta desse exemplo, mas eu acho que infelizmente é bem didático. Se eu faço quimioterapia no início do câncer, a chance de sair curado totalmente, recuperado, são muito maiores que quando eu estou na estágio terminal. Então depende quando você faz essa quarentena e, é claro, se essa quarentena seguida arrisca. Então, por exemplo, aqui na América do Sul a gente teve isso. Peru, por exemplo, ninguém respeitou a quarentena. Tá? A Argentina, no primeiro mês seguido, depois pararam. Entendeu? Então, por isso que a Argentina ficou em quarentena para sempre e não adiantou quase nada. Então, tudo depende de vários fatores. Tá? Então, por exemplo, muita gente falou assim, também distorcendo, mas o Amazonas está com nível de quarentena igual ao de outros estados. Tá, mas ele fez a quarentena muito tarde. O Amazonas também tem uma infraestrutura de saúde muito mais fraca que de outras regiões. Tá? Então, você também tem que ver o que você precisa. Às vezes tem regiões, eu vou falar, tem países que têm condições até de enfrentar sem fazer uma quarentena tão rígida quanto outros e ter resultados melhores. Tá? Eu vou falar disso mais pra frente. Mas agora tem outros países que se não faz quarentena colapsa em 1 mês. Tá? Então isso tudo precisa ser analisado. Tudo bem? O estudo, na verdade, tem vários cenários. Né? Não só levando em consideração quando começa, né, que nem eu falei,
se é no começo, com poucas mortes, por exemplo, com 40 mortes no caso do Brasil, ou já com mais de 400 mil mortes, 400 ou até 1000 mortes, mas também ele leva em consideração o nível que está de contágio, o valor de R. Tá? E nesse estudo eles trouxeram, né, vários cenários de ou mitigação, e mitigação, segundo o próprio Instituto, ok, não é minha opinião, não é a sua opinião, fala que é uma adesão de isolamento menor que 50%, 48% para baixo. Acima de 50% eles já chamam de supressão ou quarentena, se preferir, se for mais fácil. Tudo bem? Então, o Brasil sim fez supressão, fez quarentena, não fez mitigação, sem ficar muito claro. A gente fez uma supressão nacional acima de 50% por um tempo. Em algumas regiões passou de 60%, tá? Em média, por alguns períodos. Tem que ser destacado isso. Tá? E aí, nesse estudo do Instituto, na melhor das hipóteses, fazendo quarentena bem no início, mais de 70%, e fazendo os testes, etc, seria 44 mil mortes, e sem fazer nada, seria 1 milhão, e aí fazendo muito tardiamente, com um R bem alto, seria até 600 mil. Ok? Esse era o estudo que fizeram. Tá? Então, esse estudo era sobre o Brasil. Esse estudo tinha dados mais realistas e mais robustos. Tá? Só que, novamente, o Átila foi falado desse trabalho. E eu faço aqui uma crítica construtiva, tá? E eu falei isso na época, escrevi sobre isso na época, que foi um erro grave dele, gravíssimo dele. Que ele, naquele momento, ele percebeu que o pessoal estava muito abalado psicologicamente, o pessoal estava querendo desistir e tal. Então ele quis mudar o tom. Então ele fez um vídeo todo pomposo, brilhoso, falou assim, olha, saiu um estudo que mostrou que não vai morrer mais 1 milhão, a gente agiu cedo. Como se fosse tudo maravilhoso. E até ele diz isso no vídeo, eu não quero nem dizer os números, para ninguém entender errado o que eu estou falando. Então, mas só o importante é saber que não vai morrer 1 milhão. Basicamente foi isso que ele falou. Bom, infelizmente, o estudo não era positivo. Tá? Então, o segundo estudo, o estudo específico sobre o Brasil do Imperial College, sim falou, se o Brasil não fizesse nada, seria 1 milhão. Mas o vídeo do Átila anterior não falava isso, tudo bem? Aí alguns falam assim, então o Átila errou naquele vídeo. Errou se você tem, no sentido de comunicação, pode ser que sim. No sentido de números, não necessariamente, tá? Porque o que ele falou ali realmente não é o que a gente fez. A gente não fez a quarentena vertical, para bem ou para mal. A gente fez algo intermediário entre uma quarentena vertical e uma quarentena que realmente era necessária. Qual quarentena que era necessária? Fazer uma quarentena em que mais de 70% da população aderisse. Então, só para deixar bem claro, então, o Átila não chega a errar porque a gente não seguiu aquele caminho. Tá? Mas provavelmente iria errar porque, de fato, aquele estudo não era sobre o Brasil. Tá? Ele pode nem culpar o Imperial College por isso. Tudo bem? Mas, novamente, não foi o caso dele. Mas o que eu falei, para mim, o que ele errou foi nesse segundo estudo. Se ele tivesse explicado esse estudo, ele ia ficar como garoto dos 200, 400 mil mortes, que é o que está acontecendo. Né? Não é o que vai acontecer, já aconteceu. Só para deixar bem claro. Então, esse estudo sobre o Brasil apresentou essa série de números. Então, a gente já tem esse valor que eu posso dizer aqui. 44 mil seria o mínimo, segundo o Imperial College, que o Brasil tinha condições de, infelizmente, ter de mortes. Tá? E como é que eu sei que esse estudo é confiável? Bom, porque o Imperial College acertou, continuou fazendo previsões e acertando várias delas. Mas, por exemplo, teve um jornalista do site Gene Report, se não me falha a memória, ele fez aqui um compilado bem simples sobre as mortes que o Imperial College previu e os valores que os países declararam que tiveram a OMS. Como vocês podem ver, né, ele também só colocou os casos sem nenhuma política, né, de distanciamento, sem mitigação, e as políticas mínimas e a média. Tá? Ele não colocou a mais externa, só para deixar bem, a mais próxima do extremo, tá? Só para deixar bem claro, a mais frouxa. Só para deixar bem claro. Por quê? Porque a maioria dos países, na prática, seguiu o meio termo também. Não tão frouxo quanto o Brasil, mas tentou seguir o meio termo, tá bom? E esses dados foram entregues até 31 de dezembro, tá? Isso é bastante importante destacar.
O que até é bom, porque agora que surgiu essas novas cepas, elas também mudaram muita coisa. Também você não quer que o Imperial College vai adivinhar que vai surgir uma nova cepa com novas transmissões, tá? Então, o que foi... Veja que interessante. O Imperial College, se você pega os valores de morte dos países, só alguns países conseguiram ter menos mortes do que o Imperial College imaginou que fosse necessário. Né? Citando nominalmente, né, foi o caso da Dinamarca, foi o caso da Noruega, foi o caso da Islândia, foi o caso da Índia, mas eu vou falar da Índia daqui a pouco, e foi o caso da Coreia do Sul. Ou seja, foram países nórdicos, uma pequena ilha e, no caso, a Índia. No caso da Índia, né, já falando, claramente subnotificação. Tá? A Índia não tinha testes suficientes para toda a população, é 1 bilhão de pessoas, então é claro que não dá para confiar nesse valor. Tá, gente? Mas o caso dos países nórdicos, aí que está o ponto. Os países nórdicos, com exceção da Suécia, fizeram políticas de quarentenas bem pesadas. Tá? E tem um outro ponto. As pessoas lá moram sozinhas. São ricas. Elas podem trabalhar de home office com facilidade também. Então, o distanciamento para eles foi relativamente fácil, tudo bem, de ser seguido. Isso explica, inclusive, por causa da Suécia. A Suécia preferiu não fazer uma quarentena rígida no começo. Agora começou a fazer porque saiu do controle. Mas, mesmo assim, a Suécia teve números menores que vários países, proporcionalmente falando, por exemplo, como o Brasil, em relação ao Brasil, mas teve muito mais mortes que em comparação com a Dinamarca ou a Finlândia e assim por diante. Tá? Por quê? Porque a Suécia tem essas mesmas condições que eu falei. Pessoas ricas, que moram sozinhas, que podem trabalhar de home office, que estão acostumadas até em ficar em casa por causa do frio extremo que faz lá. Então, tem essa questão também. Tá? Quando você é um país que tem uma população consegue ficar em casa, trabalhar de home office, mora sozinho, é muito mais fácil você lidar, e tem uma infraestrutura de saúde, tem um sistema de saúde muito bom, é muito mais fácil lidar com a pandemia, mesmo sem fazer uma quarentena tão rígida do que comparado em outros países, apesar que todos os países tiveram que fazer quarentena para não ter um número de mortes muito alto, com exceção da Coreia do Sul. Coreia do Sul e Taiwan também, eles foram radicais para um outro lado, na questão de testagem em massa e de isolar não doentes, mas isolar infectados. Ou seja, se você vai lá e pega Covid, sai testado, você fica em casa e eles testam, todo mundo teve contato com você segundo seus dados celulares e o que você falou. Tá? Aí se todos esses têm o vírus, eles ficam em casa também e assim por diante. Então é teste atrás de teste, uma rede de contatos. Tudo bem? E às vezes eles também fechavam bairros ou cidades, tá? Faziam micro quarentenas, digamos assim. Então, essa tática muito radical que a Coreia do Sul fez, algo que eu já vou explicar que só a Coreia do Sul mesmo poderia fazer Taiwan. Tudo bem? Então, esses são os únicos países que conseguiram superar, né, o que era o mínimo esperado do Imperial College, mas tem seus motivos. Todos os demais, evidentemente, não ficaram no mínimo, mas ficaram bem próximos dos valores medianos, né, de mitigação média que o Imperial College já havia calculado. Tá? Isso para todos os outros. Então, esse autor pegou dados de 28 países, então, né, um número bastante relevante. Há um outro dado aqui, que ele pegou também de um outro estudo, que é muito importante aqui para a gente vai discutir daqui a pouco, que é o excesso de mortes. Como assim? Eu posso pegar o número de mortes de cada ano de um país e ver qual que é a média de mortes que esse país muito tem. Tá? De mortes anuais. E então, né, eu posso avaliar, será que em 2020 morreu a mesma quantidade de pessoas que morreram em 2019, 2018, 2017 em média? Esse é o ponto. Tá? Por quê? Se um país está escondendo mortes, é claro que isso vai ser possível de ser detectado através desse método. Tá? A menos que, sei lá, eles estão escondendo que pessoas estão morrendo. Aí é um pouco mais difícil. Agora, para você não esconder morte de Covid, é só você não testar. Tá? É a famosa frase que só tem doença quem vai no médico. Né? Então a gente tem alguns casos aqui, como é o caso da Rússia, por exemplo. Né? A Rússia é bem conhecida, é bem consensual que ela falsifica dados, que ela esconde casos e mortes, etc. Porque ela é uma ditadura, médicos chegaram a ser assassinados, etc. por causa desse tipo de coisa. Mas a Rússia, por exemplo, ela declarou que teve 54 mil só mortes por Covid. Tá? Entretanto,
segundo os dados oficiais da Rússia, houve 179 mil mortes a mais que o normal, que a média. Qual será o motivo desses 119 mil mortes, né? Pode ser de médicos que jogar para a janela? E assim vai. Aí vocês podem dar uma olhada no quadro aí, deixar também o link da reportagem original. Aí que a gente tem que explicar, aí a gente tem que entrar um pouco uma coisa interessante. Vocês podem ver que tem alguns países que tiveram menos mortes do que a média. Tiveram um excesso de mortes negativo, né? Que foi o caso da Dinamarca, foi o caso, por exemplo, da Noruega, foi o caso, por exemplo, da Índia não tem dados, o autor não conseguiu, e foi o caso da Coreia do Sul. Como isso é possível, né? Bom, é bem simples. Quando você faz quarentena, tá? Mesmo que seja meia boca que nem o Brasil, a tendência natural é que haja uma redução das mortes. Por quê? Vai ter menos pessoas dirigindo, tem menos acidente de trânsito. Outra coisa interessante também é que outras doenças contagiosas, como a gripe comum, também vão ter menos casos e, portanto, menos mortes. Tá? Tem gente que reclama, ninguém está morrendo de outras doenças. Em partes, houve sim redução de casos e mortes de outras doenças porque as pessoas estão ficando mais em casa, então a chance de elas ficarem doentes é menor. Entretanto, outras mortes aumentaram. Tá? Pode ser tanto pelo próprio Covid, porque o Covid não só dá problema respiratório, pode dar AVC, infarto, etc., casos que dificilmente vão ser testados, como também, infelizmente, muitas pessoas pararam de ir no médico, até foram proibidas, né, de ir no médico. Então você pode ter uma piora desses casos. Então, teve casos psicológicos, pessoas de câncer, etc., acabaram provavelmente tendo complicações pela quarentena. Tá? É um efeito negativo, infelizmente, que não tem como evitar frente a uma pandemia, tudo bem? Então, e aí que vem um ponto importante. Então, o normal era que a grande maioria dos países mostrasse uma redução de mortes totais frente aos anos passados, mesmo que seja pequena, mas se tivesse. Então, a gente viu que a Dinamarca, a Noruega, a Coreia do Sul conseguiram fazer isso. Tá? Então, isso mostra que provavelmente os dados deles são muito robustos. Só que, né, também é bom deixar bem claro, e quando isso não acontece? Quando tem um excesso de mortes, como é o caso da Rússia, é sempre o governo que está querendo mentir, esconder? Não. Tá? É normal que haja subnotificação de mortes também. Por quê? A falta de teste. Às vezes a pessoa morreu com outros sintomas que eu falei, infarto. Né? O cara morreu de infarto, ninguém fala assim, testa aí Covid. Tá? Dificilmente vai ter alguém que vai pensar nisso no hospital. Tá? Ou a pessoa já foi encontrada morta, etc. Então, às vezes falta erro do teste, inclusive, quando o teste é muito vagabundo, se for um teste rápido, é 40% de erro muitas vezes que pode chegar. Então, tem tudo isso. Tá? E no caso do Brasil? Bom, no Brasil, segundo esse estudo, houve 175 mil mortes a mais que a média dos anos passados. Olha, então quem está dizendo aqui que não está morrendo ninguém, então o Brasil está inventando morto, né? Tá matando pessoa e colocou para dizer que não é o caso. Tá? E mesmo assim, declarou que teve 190 mil mortes de Covid. Então, olhando só esse estudo, dá para dizer que os números do Brasil são confiáveis, por incrível que pareça. Tá? E a gente sabe que no Brasil houve muita subnotificação. Por quê? Manaus, no começo do ano, normal era 30 mortes por dia, teve 130. Então muitas pessoas foram enterradas sem teste nenhum. Isso é sumido lá, porque não tinha nem tempo para cuidar, imagina de testar. Como eu falei, há erro dos testes. Tá? E segundo, houve uma explosão de mortes que foram classificadas como SRAG, Síndrome Respiratória Aguda. Por quê? Quando uma pessoa tem algum problema respiratório, ou seja, só sintoma ou ela morre, isso é classificado primeiramente como síndrome respiratória aguda. E então são feitos testes para descobrir o que é a causa disso. Quando não se tem teste, fica só isso, SRAG. E por incrível que pareça, houve uma explosão de mortes por SRAG muito maior que o normal no Brasil. Especialmente de idosos, o que é muito estranho, porque a gente estava na época de vacinação de idosos. Então, qual será que é essa doença nova que surgiu, que é uma doença respiratória e que mata muito idoso? Se dá um doce de adivinhar. Então, a maioria dos especialistas diz que muito provavelmente morreu no mínimo 50% mais pessoas do que o oficial. Então, se aqui está 190, provavelmente morreu aí uns 240 mil de Covid até que esse momento, né? Bom, então resumindo, então, o que a gente pode tirar desse estudo e todos esses dados que a gente já sabe? Qual que era o mínimo que o Brasil poderia ter de morte se tivesse feito tudo certo?
Menos que 44 mil. Por que menos? Porque os países como Dinamarca, Noruega e Coreia do Sul mostraram que é possível fazer menos. Era possível. E antes que diga, mas a Dinamarca, a Noruega e tal são países ricos, não sei o quê. O Brasil tinha muitas vantagens frente à maioria dos países até desenvolvidos. Nós temos a maior rede de vacinação, de rede pública de saúde básica, que é o SUS. Tá? Por mais que o SUS tenha muitos problemas, o básico é crucial para quem não tem nada. Ele consegue fazer melhor do que quase a maioria dos sistemas públicos ou sistemas de saúde do mundo, sejam públicos ou privados. Tá? Segundo, nosso país é muito quente. Terceiro, a pandemia chegou aqui depois que a gente já tinha visto o que aconteceu na Itália, na Espanha e assim por diante. Então não tinha mais desculpa de falar assim, ninguém tem certeza, não se sabe mais. Esses estudos que eu falei saíram logo em março, abril. Então dava para saber que tinha que ser feito, os melhores métodos, ok? E poderíamos ter fechado as fronteiras muito antes, sendo que o Brasil é um país que não depende tanto de turismo assim, depende muito mais de venda de commodities, no caso, por exemplo, de carne, etc. Então, poderíamos ter feito muito, muito melhor, ok? Então, se for falar um número aqui, é menos de 44 mil, aqui sem nenhum exagero, sem falar da nossa população que é jovem e assim por diante. Bom, então, já para terminar, de quem seria a culpa da gente ter tido, tá indo, né, para ter 200 mil mortes oficialmente a mais que o mínimo necessário, e né, a gente sabe que na realidade foi bem mais que isso. Bom, toda a classe política falhou muito nessa pandemia, esquerda, direita, centro, para cima e para baixo. Mas quem tem a caneta na mão, quem tinha um poder de decisão, quem tinha um poder inclusive de fazer estudos, pesquisas, chamar os maiores especialistas, é quem está no poder hoje, no caso o executivo. Apesar que o judiciário também agiu, e o judiciário é muita coisa, não é só o STF, tá? E também atrapalhou bastante, mas de uma maneira geral é o executivo. Então, com raras e poucas exceções, a maioria dos prefeitos, governadores e o presidente erraram. Mas ainda assim, quem é o maior culpado? É aquele que tem maior poder. Aquele que, inclusive, poderia compensar os erros dos outros. Tá? Por exemplo, um presidente ele pode fazer uma intervenção federal num estado, numa cidade e, por exemplo, colocar quem ele quer, quem ele acha bom para cuidar da saúde, para cuidar da segurança, tá? Como o Temer fez, por exemplo. Tá? E foi uma coisa que eu falei que tinha que ser feito desde o início. Tá? Quem tinha poder para isso era o presidente. Tá? E eu já fiz um vídeo explicando quando que o STF não proibiu o Bolsonaro de agir. Pelo contrário, o que o STF apenas resguardou foi o direito que é constitucional, sim, o STF não legislou dessa vez, que é de que os estados tinham autonomia para determinar se fariam quarentena ou não, porque o Bolsonaro naquele momento queria proibir fazer quarentenas através de decretos, declarando que tudo era atividade essencial. Tá? Então, para evitar isso, o STF resguardou estados que vão definir se vão fazer quarentena ou não. E aí os municípios têm também o poder de enrijecer as regras. Tá? Então, na prática, sim, se o estado faz quarentena, o prefeito não poderia não querer fazer, abrir tudo. Entretanto, se o estado flexibilizasse, o município poderia fechar mais. Foi o caso, por exemplo, do em Belo Horizonte com o Calil. Enquanto o Zema basicamente não fez quase nada em relação à quarentena, os prefeitos tomaram essa iniciativa, principalmente o Calil, e provavelmente isso ajudou muito a Minas Gerais não sofrer mais do que já sofreu. Tá? Além também de condições demográficas que só Minas Gerais provavelmente tem, que é uma população bem espalhada pelo estado. Não existem tantas concentrações como, por exemplo, acontece em São Paulo. Mas, enfim. Então, o maior culpado, como diz o presidente. Até o caso de Manaus, por exemplo, alguns falam muito da corrupção. Esquece, corrupção novamente. Intervenção federal. Segundo, um caso interessante. A Assembleia Estadual do Amazonas pediu para o presidente fazer uma intervenção no Estado. O Bolsonaro ignorou o pedido. Não buscar ir atrás de vacinas, de não mandar dinheiro correto, que na verdade o Bolsonaro mandou menos dinheiro para o Estado de Amazonas do que era comum nos anos anteriores, etc, 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 etc. Aqui eu podia elencar milhares aqui de erros. Tá? Então, no mínimo, metade dessas mortes aí são todas culpas do Bolsonaro, assim, ainda sendo muito legal, dessas mortes a mais. Por quê? Claro, mesmo que o Bolsonaro fizesse tudo certo,
né? Também haveriam erros, haveria corrupção que ele não ia saber, que ia demorar, haveria, por exemplo, os prefeitos que iam fazer vista grossa, não iam fiscalizar, teriam esses problemas, é claro. Tá? A população também, talvez, mesmo que o Bolsonaro fosse um lord inglês que incentivasse as pessoas a ficar em casa, as pessoas não iam obedecê-lo. Isso também acontece. Então, nesse mundo paralelo, não estou dizendo que tudo seria perfeito. Tá? Tem muitos fatores, inclusive culturais. Mas certamente ele poderia ter feito muito mais e ter, pelo menos, se só ele tivesse feito certo, ter reduzido para menos da metade das mortes que nós tivemos. E, é claro, novamente, isso não tirando a culpa dos governadores e prefeitos que eu estou aqui colocando também como metade. Tá? Então, se você quiser falar, mas quantas mortes é culpa só do Bolsonaro? Pode colocar aí sem muita dificuldade mais de 100 mil mortes na conta dele, sem muita dificuldade. Tá? E as pesquisas que mostram, por exemplo, que as vezes que ele falava a favor de se aglomerar, aumentava os casos em cidades, etc., são várias. Tá? Então, sim, ele é muito culpado, sem tirar também a culpa, provavelmente, de prefeitos e governadores incompetentes e corruptos. Tá? Que as duas coisas matam, não é só a corrupção. Tudo bem? Então, eu acredito que ficou claro, bem completa essa questão. Então, não adianta passar pano. Tá? A gente poderia ter ido muito melhor do que a gente foi, a gente poderia ter sido um exemplo para o mundo. Agora, na vacinação, era para o Brasil estar dando um exemplo por como se vacina para o resto do mundo, como a gente já fez antes. Mas, infelizmente, não é o que vai acontecer. Tá? Então, é isso. Se cuidem. Compartilhe esse vídeo o máximo possível. Se tem alguma crítica construtiva, bem validade, coloca aí, vamos conversar. Então é isso. Valeu. Falou.